Grande momento aqui no canal, pessoal. Olha, na verdade hoje eu trouxe o top 6 smartphones para você comprar no ano de 2025. É claro que nós sabemos que quando nós fazemos uma transição de ano, nós já temos a nossa lista de materiais que nós vamos comprar ao longo do ano. E eu sempre aconselho para vocês que nem sempre que sai uma marca nova é para você comprar, ou nem sempre que há uma transição de ano você tem que comprar necessariamente um novo smartphone. Mas existem aquelas pessoas que querem fazer sempre compra de novos smartphones, né? Então eu trouxe aqui um leque de 6 smartphones, desde o mais caro até o mais baixo, né? Telefones que têm melhor custo-benefício, que vai facilitar muito, principalmente na tua economia. Estamos a falar de janeiro. Janeiro é um mês muito pesado, né? E o smartphone que eu trouxe aqui, ele tem melhor custo-benefício. E atendendo a qualidade que ele entrega, e no nosso mercado sabemos que ele está ultimamente saturado de bons smartphones. E então encontrar um smartphone barato, ainda assim que entrega melhor qualidade, principalmente para aquelas pessoas que exigem muito do smartphone, que gostam de jogar, que gostam de executar tarefas muito pesadas em smartphones, eu trouxe para você com melhor custo-benefício, e ainda assim você vai conseguir jogar aqueles jogos pesados, vai conseguir executar tarefas pesadas nesse smartphone e não vai colar, é claro, né? Tudo na sua moderação. Características e detalhes eu te dou depois da vinheta. E bora nessa! O primeiro da nossa lista é o Motorola Moto G85. Esse smartphone é incrível e muitos de vocês se calhar já usaram ou então já ouviram falar desse smartphone. Este modelo possui uma tela curva de 6.7 polegadas com uma resolução Full HD e ainda contém uma taxa de atualização de 120 Hz. E para proporcionar um bom desempenho fluido, ele contém 16 GB de memória RAM e ainda vem com 250 GB de armazenamento e contém memória expansiva de até 1 TB de armazenamento. É claro que só com isso é motivo de você dar já um like aqui no vídeo e se inscrever no canal, né? Porque na verdade, pensa comigo, né? Conta muito. Um telefone que está nesta faixa de preço e ainda assim tem memória expansiva, facilita muito, principalmente, né? Já faz muita diferença naquilo que são o valor que você vai reembolsar neste mesmo produto, né? Já facilita muito, né? E também chamar um pouquinho a atenção, né? Nós sabemos que os smartphones da Motorola, se comparado com as outras marcas como a Samsung, como a Apple, né, é um pouquinho diferente, né? Os smartphones da Motorola tendem a ser um pouquinho mais frágeis no seu acabamento se comparado com outras marcas, né? O acabamento, a sua fisionomia, em termos de design ele é super top, né? Mas em termos, né, de durabilidade do material chega a ser um pouquinho mais fraco se comparado com outras marcas. Mas isso não tira aquilo que é o desempenho e a qualidade que esse smartphone tem, né? Uma vez que nós usamos o smartphone em função das necessidades que nós precisamos. Tem aquelas pessoas que não gostam de jogar em smartphones e às vezes um smartphone com muita capacidade não tem assim muita expressão, né? Já agora aqueles que gostam de jogar em smartphone, gostam de desempenhar tarefas pesadas, gostam de ver vídeos de alta resolução, então nesse quesito será necessário um smartphone assim mais avantajado, um smartphone que contém mais capacidade, né? Como eu disse, né? Vamos começar do mais baixo até o mais alto. Esse aqui é o mais baixo da nossa lista. Agora vamos para o nosso segundo item. O segundo é o Motorola Edge Neo 40. Na verdade, esse é um bom smartphone também. Segundo a marca, este dispositivo ostenta uma tela de 6.4 polegadas com resolução de Super HD, né? E com uma taxa de atualização de 120 Hz e compatibilidade com tecnologia HDR, que garante uma maior fluidez para assistir vídeo. Além disso, o modelo também oferece armazenamento de 256 GB e memória RAM de 16 GB. O sistema de câmera, né, é composto por uma lente principal de 50 megapixels e uma frontal de 32 megapixels, né? A desvantagem que há entre esse smartphone e o smartphone Moto G85 tem muito a ver com a capacidade de memória expansiva, mas em termos de processamento e em termos de qualidade, esse chega a ser melhor se comparado com o primeiro Motorola que nós elencamos aqui, né? E conforme eu já fiz referência, né, os smartphones da Motorola, né, alguns reclamam que tende a ser um pouquinho mais frágil se comparado com os outros smartphones, né? Conforme também já fiz aqui referência, porque eu também já usei alguns e vi e notei que há de certa forma assim uma pequena fragilidade. Se a Motorola se calhar aumentar um pouquinho mais ou reforçar os seus materiais, de certa forma que vai ter muito bons resultados no mercado. E o terceiro da nossa lista é o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Na verdade, esse smartphone aqui é super top. Eu já fiz aqui inclusive um vídeo especificamente só a falar desse smartphone. Por que eu falo muito desse smartphone?
Porque de acordo mesmo a própria fabricante, a Xiaomi, esse é o smartphone que mais vendeu. Por quê? Porque ele contém acessórios e contém itens muito, mas muito valiosos que compensa muito. E às vezes os telefones super top gama não chegam perto desse smartphone. Porque esse smartphone, em termos de durabilidade, em termos de resfriamento, em termos de fluidez, em termos de funcionamento, olha, isso conta muito, mas isso conta muito mesmo. E esse smartphone oferece isso na melhor normalidade possível. E de acordo com a fabricante, este modelo dispõe de um processador octa-core 2.4 GHz e 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A tela AMOLED deste aparelho conta com um tamanho de 6.67 polegadas, uma resolução Quad de HD e uma taxa de atualização de 120 Hz. Mas o principal destaque fica por conta da câmera traseira de 200 megapixels, ideal para fotografar e filmar em alta qualidade. Já o frontal possui uma resolução de 16 megapixels, que não compensa assim muito, né, se comparado com o que tem na câmera traseira. Mas só isso já praticamente fica muito, mas muito à frente de outros smartphones. E para você que gosta de fazer fotos, para você que gosta de filmar, fazer vídeos de alta qualidade, esse telefone é uma ótima opção e que contém melhor custo-benefício. Se comparado com as outras fabricantes, isso aqui está muito, mas muito à frente. Mas alguns reclamam de superaquecimento. Isso aqui eu te explico já. Na verdade, o superaquecimento acontece quando nós desempenhamos inúmeras tarefas no nosso smartphone. E quando não tiver inúmeras tarefas no nosso smartphone com a internet ligada, todo e qualquer smartphone, não importa a marca, ele vai ter aquele pequeno superaquecimento. Mas isso não tira a qualidade, o prestígio e o adjetivo que ele tem de ser uma ótima marca no mercado, né? Ele está muito, mas muito à frente de smartphones, são top, mas top gama mesmo, né? A Xiaomi, ela pega em alguns aparelhos e alguns modelos, mas nessa aqui foi bem, mas bem acabado mesmo, né? É a razão pela qual que até o presente momento continua sendo o smartphone que vende muito. E a fabricante, né, garantiu que vai dar atualização até muito, mas muitos anos mesmo, né? Então vale muito a pena comprar esse smartphone. E o próximo da nossa lista é o Galaxy S24. Na verdade, o Galaxy S24 é o smartphone que, na verdade, esse smartphone também é super bom, melhor custo-benefício. E nós sabemos que, atendendo o preço, se compara com o smartphone, chega a ser um pouquinho mais salgado, mas ainda assim é um melhor telefone, custo-benefício, se comparado com outras marcas que lançaram, ou seja, se compara com outros modelos que foram lançados recentemente, né? Essa aqui já tem um melhor custo-benefício, né? Segundo a fabricante, esse smartphone é compatível com rede 5G e este modelo vem equipado com um sistema de câmera tripla, composta por 3 lentes de 50 megapixels, 12 megapixels e 10 megapixels. Já a câmera frontal oferece uma qualidade de 12 megapixels. Na parte de desempenho, o celular dispõe de 8 GB de memória RAM e uma capacidade de armazenamento de 128 GB. Já a tela possui um tamanho de 6 polegadas com resolução Full HD e com uma taxa de atualização de 120 Hz. E sem esquecer que ele, por ter 5G, já facilita muito, principalmente para aquelas, ou seja, né, principalmente para aquelas pessoas que gostam de jogar, que gostam de navegar, ele chega a ser mais rápido se comparado com outros smartphones. E nós sabemos que esse S24 da Samsung é um dos smartphones que, quando saiu, de certa forma, né, impactou as pessoas por conta das coisas que viram nesse smartphone. E uns até fizeram um grau comparativo com vários telefones da Apple, e que esse telefone saiu em termos de vantagem, em termos de qualidade, em termos de desempenho, em termos de fluidez e em termos de compatibilidade. Essa aqui chegou a ser muito melhor se comparado com outros smartphones que tem, né, chegam a ser mais caros e que tem mais, ou seja, né, em termos de hardware chegam a ser maior, ou seja, chegam a ser melhor, os melhores materiais tecnológicos foram usados em outros smartphones, mas nessa aqui, só pela qualidade, só pela quantidade de material que foi usado para a construção desse S24, na verdade é um ótimo smartphone, né, que ele faz, né, sendo um ótimo smartphone, mesmo depois do seu lançamento. E a atualizações que ele está a receber ainda continua sendo o melhor smartphone. Mas ainda assim, tem alguns também que reclamam por conta da sua capacidade de memória. A sua capacidade de memória é muito, mas muito baixa se comparado com os outros smartphones que até são muito baratos e tem uma memória RAM mais elevada, tem uma memória ROM de armazenamento mais elevado, né? Mas ainda assim não tira o prestígio que ela tem. E uma das coisas também que eles, se calhar, poderiam dar mais uma melhorada é que esse telefone também ele aquece, mas aquece muito. Mas a questão de aquecimento é aquilo que eu falo sempre, né? Tem muito a ver, às vezes, com as tarefas que nós estamos a desempenhar e algumas tarefas que estão a funcionar no nosso smartphone em segundo plano, né?
ou seja, os aplicativos que começam a funcionar em segundo plano, às vezes chegam a consumir mais, né, da capacidade de processamento se comparado com aqueles que nós estamos a usar no primeiro plano. Então, às vezes, é bom sempre, né, finalizar algumas tarefas em alguns aplicativos para tornar o smartphone mais fluido e mais leve na execução de outras tarefas que você está executando no seu smartphone, né? Nós sabemos que um leitor de vídeo aberto a reproduzir um vídeo, e se tiver outros programas secundários, como programas pesados ou então de processamento de jogo, isso vai dificultar muito na fluidez. Tirando isso, ele é um bom smartphone e melhor custo-benefício se comparado com as outras marcas que já estão bem acentuadas no mercado. O próximo da nossa lista é o iPhone 14. Na verdade, o iPhone 14 é um bom smartphone. E quando se fala de produtos da Apple, é super caro mesmo. Mas existem ainda smartphones que não são da Apple, mas que contêm melhor custo-benefício e entregam qualidades igual ou superior que os telefones da Apple. Mas só que uma das coisas que garante mais confiança no smartphone da Apple tem a ver muito também com a segurança e a durabilidade e o tempo de vida. Parece que os telefones da Apple não têm tipo vida útil. São smartphones que você vai usar agora, vai usar depois e assim sucessivamente. E se você for daquelas pessoas assim como eu, gosta de ter telefone por muito tempo, olha, mas vai durar mesmo por muito tempo mesmo, né? O que às vezes dificulta é que não há depois, né, novas atualizações nesse smartphone, né? Só para nós temos uma chega do iPhone 14 para você entender que é mesmo um bom smartphone. Para você usar no ano de 2025, ele possui 128 GB de armazenamento interno e conta com uma CPU de 6 núcleos, sendo 2 voltados para o desempenho e 4 para eficiência, e uma GPU de 5 núcleos. Além disso, o smartphone também oferece uma tela Super Retina de XDR de 6.1 polegadas e um sistema de câmera dupla de 12 megabytes. Esse 12 megabytes é aquilo que eu falo sempre, né? Para uma câmera ter qualidade não tem a ver com a quantidade de megabytes, né? Tem smartphone que vem com 200 megabytes. Isso tudo é para quê? Às vezes não é necessário isso, né? É o tipo de tecnologia que vai ser usada para a criação desse material para dar uma resolução incrível. Em outras palavras, é o seguinte, né? Não tem muito a ver com a quantidade de resolução, tem muito a ver com a quantidade, ou seja, a qualidade do material que vai ser usado para a realização, então, daquelas fotografias muito nítidas nesse smartphone. Porque eu conheço smartphones como Spark, Tecno, outros telefones ali, Teo e tudo mais, essas marcas ali muito inferior, chegam a ter, né, uma capacidade, né, de megapixels muito, mas muito elevado mesmo, né? E esses megapixels às vezes não compensam em nada, né? Não compensam em nada, né? Porque se você vê a qualidade da câmera que tem o iPhone 14 e se comparado com o Redmi Note 13, olha, é uma diferença abismal, mas abismal mesmo, né? Tem uma diferença incrível, né? Mas se nós analisarmos, vamos ver que ela tem 200 megapixels, né? 200 megapixels, que é muita coisa. Então, não dita assim tanta coisa a quantidade de megapixels, né? Porque qualidade de câmera não tem muito a ver com os megapixels, tem muito a ver com o tipo de material que vai ser usado para a construção deste mesmo aparelho. E como se não bastasse também, né? Tem alguns que estão descontentes com a forma como são comercializados às vezes esses smartphones, principalmente os da Apple, né? Por ele ser, né, um smartphone que a bateria é super malike, mas super malike mesmo, não compensa muito, mas ainda assim chega a ser um bom smartphone, né? É claro que só isso não tira o prestígio que ela tem. E também outros reclamam por conta de acessórios. Essa coisa de acessórios é coisa que eu falo, até já falei em vídeos anteriores, que é coisa de esquecer, né? Antigamente, um smartphone ou qualquer smartphone que viesse, né? Nem até era smartphone, até meus telefones analógicos, ele vinha com muitos acessórios, vinha com auricular, vinha com cabo USB, vinha com fêmea, cabo de alimentação, e vinha com mais outras coisas, né? Uns até vinham com capa, e acessivamente. Só que hoje em dia só vimos já praticamente duas coisas, o smartphone e o próprio carregador. Acabou, nem mais aqueles acessórios como carregador e capa e tudo mais, essa coisa toda. E se vem com capa, se calhar é brinde da loja que está vendendo esse mesmo aparelho. Então essa coisa aqui é uma coisa que eu não preciso mais conversar, porque os fabricantes estão a retirar isso sem dó, sem nada. Então pegar, tá, tirar e ponto final. E o último da nossa lista é o Galaxy S23 Ultra 5G. Esse aqui é um ótimo smartphone da Samsung e é claro que é um dos últimos lançamentos que a Samsung fez, que nem mesmo sendo um smartphone que quando foi lançado muito rapidamente a Samsung mandou um outro smartphone, mas ainda assim esse chega a ser um melhor smartphone se comparado com os outros, e ele por ter melhor custo-benefício facilita muito. Só para termos uma ideia, conforme as especificações da marca, o celular conta com uma tela de 6.8 polegadas com resolução Full HD e uma taxa de atualização de 120 Hz. Já o sistema de câmera múltipla possui lentes de 200 megapixels, 10 megapixels e 12 megapixels.
e 10 megapixels, enquanto que a frontal possui apenas uma qualidade de 12 megapixels. Além disso, o dispositivo vem equipado com 256 GB de armazenamento e 12 GB de memória RAM. Por que um smartphone dessa natureza e desse calibre contém contém essas especificações que de certa forma às vezes conseguimos dar conta ou conseguimos notar que chega a ser baixa? Não que chega a ser baixa, olhando assim, de forma assim, muito assim superficial. Ele contém recursos que outro smartphone não contém e que já ajuda muito. E se comparado com a performance que esse smartphone tem, e nós conseguimos notar que em função daquelas pessoas que gostam de jogar, nesse smartphone vai funcionar super bem, né? Por ele ser muito grande e você tem maior visibilidade e você consegue ver os elementos de forma assim mais realista. Mas só que alguns reclamam por se tratar de um smartphone muito exagerado, né? Muito exagerado em função do seu tamanho, né? Ele é muito grande mesmo, né? E facilita muito para você que gosta, né, de jogar em smartphone. Vai parecer como se fosse tipo uma PSP e isso aqui de certa forma, né, facilita, né? E para aqueles que praticam mais atividades assim mais sofisticadas, assim, aquelas atividades mais equilibradas e tudo mais, esse smartphone também funciona muito bem e já vai suprir algumas necessidades, principalmente aquelas que detêm, ou seja, que precisam de muito processamento do smartphone, né? Então, na verdade, esse aqui é o nosso top 6 de smartphones. Na verdade, todos os smartphones estão ali na descrição desse vídeo. Os links você pode ir lá e comprar tranquilamente, né? Conforme eu faço sempre menção, que nem sempre os links que ficam aí por baixo tem aquele desconto, uns não tem desconto. E às vezes nós só colocamos para dar aquela indicação. E são daqueles fornecedores que a gente já tem de certa forma uma confiança e que nós sabemos se você comprar desse fornecedor vai ter o seu smartphone na sua mão de forma tranquila, de forma equilibrada. E caso você tenha também algum problema nisso, nós podemos às vezes intermediar em função das conversações que nós temos tido com esses vendedores, né? Então valeu por você ficar até aqui. Um forte abraço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e